No meu caso, o Luca veio no susto e eu sempre falei, né, depois que eu engravidei, depois que ele chegou, eu falei, ainda bem que veio no susto, porque eu jamais seria capaz de pensar racionalmente e me planejar pra essa avalanche, assim. Oi, eu sou a Isa, publicitária, empresária, criadora de conteúdo e mãe do Luca e da Mia. Oi, eu sou a Carol, sou publicitária e criadora de conteúdo e mãe da Olivia. O Promovidas a Mãe nasceu para falar sobre maternidade e carreira e como equilibrar esses dois pratinhos. Vem com a gente? Estamos aqui no nosso segundo episódio do Promovidas a Mãe e a gente vai falar um pouco do que pesa, quais são as escolhas, quais são as decisões, o que a gente tem que olhar e colocar na balança antes de engravidar. Começando a falar por mim, que não pensei em nada disso, porque o meu veio no susto, mas que hoje, olhando, né, pra trás, tem coisas que são muito fundamentais de pensar, tipo plano de saúde, né? E se você é CLT, se você é PJ, enfim, começa falando um pouquinho da sua experiência. Como foi isso? Eu acho que o primeiro, assim, o primordial, caso você não queira ser uma mãe solo, é o parceiro. Então, foi uma conversa recorrente que eu tive na minha casa, de tipo, tá, queremos, como, em que momento, porque eu acho muito que não existe um momento ideal, né? Então, às vezes, o susto, ele também é bom porque ele te coloca ali e te impulsiona pra poder fazer as mudanças que você tava pensando. Mas acho que o primordial é um parceiro que te dê segurança e estabilidade emocional, né? Porque no final das contas a gente precisa disso para passar por uma boa gestação, para passar por um bom puerpério. Então, acho que o primeiro ponto para mim foi esse. E aí, passado esse momento, já sabendo, eu já tava com o Levi há mais de 10 anos, foi um pouco desse momento financeiro, assim, como que a gente ia se estruturar, muda ou não muda de apartamento, plano de saúde, uso meu plano, uso dele, porque a gente tinha 2 planos na época. Então foi um pouco desse recorte mais racional. Mas eu acho que grande parte do filho vem de uma emoção também, de um momento, agora que a gente tá nesse momento de pensar o segundo ou não, é um Deus me livre, mas quem me dera. Tudo bem o susto, porque assim, já sei que dá, mas também e agora, dinheiro e tudo mais. Então acho que o diálogo é primordial. E é muito louco, porque no meu caso, o Luca veio no susto e eu sempre falei, né, depois que eu engravidei, depois que ele chegou, eu falei, ainda bem que veio no susto, porque eu jamais seria capaz de pensar racionalmente e me planejar pra essa avalanche, assim. Mas tem outras pessoas que são totalmente do planejamento. E a gente sempre fala que a Mia foi sem querer querendo, porque a gente já sabia onde a gente estava se metendo, né? A gente conscientemente não quis se proteger ali, porque a gente queria, com certeza, um segundo filho, né, que veio a Mia. Mas eu sempre falo, foi zero planejado, porque eu também ignorei. Eu tava assim, eu não quero pensar na mensalidade de 2 creches, que é a minha realidade atual. Enfim, porque é isso, né? É muito louco. São muitas coisas pra colocar na balança. E óbvio que esse meu pensamento também vem de um lugar de muito privilégio, de pensar, tipo assim, cara, se ferrou total, eu tenho uma estrutura, assim, eu tenho uma família que vai me ajudar, tenho, né, pessoas ali que vão supor, rede de apoio, que não é só rede de apoio de estar presente, que eles estão muito presentes, mas também, sei lá, sabe, se precisar de dinheiro, não sei o quê, tipo, tem. Mas eu acho, porque é muita coisa pra pensar, eu fico vendo amigas autônomas, agora num mega debate de plano de saúde e hospital que foi descredenciado e aí mudar de plano, e como eu tenho plano, né, pela empresa que eu trabalho, eu não preciso pensar nisso, e isso já me libera uma mega carga mental, assim. E eu acho que também licença, né, o tempo de licença maternidade é muito importante quando a pessoa é autônoma, né, não tem licença maternidade, que foi um pouco o que aconteceu na minha segunda gestação, né, que eu já tava em mais de um lugar ao mesmo tempo, então eu não tive todo esse tempo de licença. Eu vejo amigas autônomas que se prepararam pra ter tipo 1 ano de licença, mas aí perde espaço no mercado, porque na hora de voltar esse 1 ano que você passou fora, outras pessoas entraram. Muita coisa, assim, né, pra equilibrar e colocar na balança. E licença paternidade. Porque eu acho... Voltamos sempre pra esse tema. Voltamos nesse ponto, mas eu vejo, né, Felipe teve 5 dias, Levi teve 25. Eu tenho um grande amigo meu agora que tem 6 meses. E eu acho que isso muda totalmente o jogo. Assim, eu acho que dá uma paz de espírito de, tipo, se o meu marido tem, né, 6 meses, o meu parceiro, enfim, quer que seja,
tem 6 meses de licença maternidade. Ou, no caso, que eu conheço também, 2 mães. E aí uma mãe, né, conseguiu tirar 6 meses pela sua empresa, a outra também 6 meses. Maravilhoso. Que é o O ideal. Né, deveria todo casal ser assim, mas ainda não é. Então, o que você... Não sei, dica é sempre ruim, né? Mas o que você falaria pra pessoa que tá pensando em engravidar, assim? Eu acho que tem que ter um coeficiente de coração. Então, mesmo a galera que é muito racional, que era um pouco do meu caso, assim, eu planilhei o enxoval. Esse foi o meu nível de racionalidade. Tem que ter um coeficiente emoção, assim, porque no final das contas, a decisão de ter um filho num momento tão importante, às vezes, da carreira, de vida, ou num mundo tão caótico, tão polarizante como a gente vê hoje, tem que vir também do coração, né? Porque não adianta, você pode se planejar completamente e ter filho é sempre contar com o imprevisível. Contar com o que você não pode controlar e tudo mais. Então essa preparação emocional pra mim foi muito importante. Foi uma coisa que eu sempre lidei na terapia, assim, eu sou muito controladora. E eu tive que entender com a Olivia de que, cara, eu não vou conseguir controlar tudo, não vou conseguir controlar ela, as vontades dela, a forma como ela vai crescer e etc. Por isso que eu falo que muitas vezes na maternidade, desde antes, eu escolhi muito a ignorância, porque eu achava que ao ouvir muitas pessoas, e até eu falo que tem algumas mães que são cavaleiras do apocalipse com experiências mais complicadas da maternidade, eu tinha medo que isso influenciasse o meu maternar e a minha gravidez. Então, seguir o meu coração foi uma parte muito importante, assim, de me dar segurança e de me dar um pouco mais de tranquilidade ao longo da gravidez e também no puerpério. Sim, eu acho que tem essa coisa que é muito louca, assim, né, da maternidade, da parentalidade, mas que eu senti muito, que é você ver quase que um milagre acontecendo dentro de você, assim, tem uma coisa que é da ordem do indizível, de outro mundo, assim. Então, você confiar realmente na jornada, porque eu acho que tem esse lugar de você se preparar, se planejar para ter um filho, que é importantíssimo, porque, né, quantas também relações vêm desse lugar de que não era aquilo que a pessoa queria, e aí, enfim, péssimo pra todo mundo. Mas, eu acho que é isso, se existe uma vontade, ou... enfim, né, como foi comigo, assim, que aconteceu, e na hora que aconteceu eu falei, tá, legal, vou abraçar isso daqui. Foram tantas transformações que vieram por conta da minha maternidade, que não teriam acontecido se eu não tivesse tido filhos, né? Tipo, o Felipe fazendo uma transição de carreira e totalmente se encontrando na nova carreira. Super. Que fala, né, sobre infância, enfim, psicologia escolar, está se formando psicólogo e né, sabendo que ele quer trabalhar com criança. Ele não tem, assim, tenho certeza absoluta que ele não teria chegado nesse lugar antes de ter filhos. Você teria aberto uma empresa, por exemplo? Eu certamente não teria, né, me jogado nesse lugar de abrir uma empresa, de virar sócia de uma empresa, se eu não tivesse meus filhos. Então, eu acho que também tem essa coisa de se retroalimentar, assim, de que não dá pra você ir completamente louca, né, sem pensar em nada. Mas também, se você pensar em tudo, é muito cafona isso. Mas você perde a magia, assim, né, do que a maternidade, do que a parentalidade traz. O meu caso foi um pouco parecido no pós, assim. Acho que desde que eu engravidei eu fiquei nesse pensamento de quem era a Carol agora, como que eu ia me reconstruir dentro, né, do pós-maternidade. E aí isso me levou a uma transição de carreira. Então, acho que foi muito, e eu falei muito disso no meu Instagram na época, você estar disposta a aceitar também. Da mesma forma que você abraça a maternidade, abraça o acaso do que vem junto com a maternidade, você estar aberto para a vida. E aí isso vale para muitas coisas, né? No meu caso foi também empreender, entrar de sócia numa startup, mas também foi ter um olhar novo para quem me cercava. Assim, eu acho que a maternidade, naturalmente, ela dá uma limpada nas suas prioridades, assim. Então, você se conecta muito com amigas que às vezes você não estava tão conectada naquele momento, você se desconecta às vezes de outras pessoas, e isso é sobre estar disposto, né? Então, para todo mundo que me pergunta, eu falo, cara, se você tem algum tipo de dúvida, não tenha. Mas se você quer 1% que seja, vai lá e tem, porque a maternidade foi
sem sombra de dúvida, a experiência mais transformadora da minha vida. E eu tenho certeza que eu não estaria no lugar que eu tô hoje também se eu não tivesse engravidado. Sim. E você falou uma coisa muito legal, assim, dessa coisa das pessoas e tal, porque eu acho que também quando, né, nesse pré-maternidade, ou enfim, né, no pós mesmo, você começa a repensar o que faz sentido. Então, e aí tem essas coisas muito práticas, né, que você precisa de dinheiro, você, né, ter um plano de saúde no país que a gente vive é totalmente necessário. Sei lá, ter um benefício de auxílio creche é super importante, super relevante, faz a diferença pra quem tem. Mas às vezes vai pra esse lugar de que, óbvio que já num lugar também de privilégio, mas às vezes também ter tudo isso, mas você tá num ambiente totalmente tóxico, não faz o menor sentido. Exato. Ou você não tem nenhuma flexibilidade de horário. Exatamente. Né? Eu vejo isso, assim, na minha ordem, talvez, de prioridades. Eu nem sei dizer o que vem antes, mas tá o plano de saúde, tá o salário, obviamente, né? Mas assim, tá o plano de saúde, mas tá a minha flexibilidade de horário, de eu, né, conseguir, eu posso começar a trabalhar mais cedo e terminar de trabalhar mais cedo. E eu não tenho meu horário de almoço fechado, quadrado, assim, eu totalmente organizo a minha agenda, as minhas demandas, óbvio, priorizando, né, o que é mais importante, aonde que eu preciso estar, mas eu tenho muita flexibilidade de horário que, assim, é fundamental pra minha rotina com meus filhos e as pessoas que eu trabalho, assim, né? Ter essas pessoas que, cara, entendem o que né, que, tipo, eu talvez não consiga participar da reunião de hoje porque eu vou ter que ir na pediatra. E isso não é só a flexibilidade, mas é realmente a sensibilidade das pessoas, assim, o quanto que isso faz diferença, porque às vezes isso não é colocado na balança nem antes, um pouco, né? Porque você não sabe, não tem noção. Eu lembro, assim, que uma das coisas que me fez entender que eu tava tomando a decisão certa ao sair de um emprego super estável, numa empresa sólida, pra ir empreender e ir pra uma startup, foi um dos sócios que falou pra mim que ele esperava que a decisão que eu estivesse tomando, né, ficando ou não ficando lá, fosse a melhor pra mim e pra Olivia. Isso nunca tinha acontecido no meu outro trabalho. E aí, quando ele falou isso, eu falei, eu tô tomando a decisão certa, porque ele ainda não é pai e ele tá entendendo o quanto isso é importante pra minha vida, assim, tanto o trabalho quanto o meu maternar. E aí, quando ele falou isso, eu lembro que eu saí de lá e liguei pro Levi e falei, eu tomei a decisão certa, eu tenho certeza, porque ele a fala dele é uma coisa que eu ainda não tinha recebido. E é uma pessoa que tem um olhar muito cuidadoso pra isso, assim. Eu lembro de um dia que eu não consegui ver a Olivia, né, nem de manhã nem à noite, porque eu passei o dia fora, presencial e depois de um evento. E aí a primeira coisa que ele fez de manhã, quando eu falei com ele, foi, você conseguiu ficar com a Olivia? Viu a Olivia? Ela tava acordada quando você chegou? E aí você tem uma tranquilidade, você fala, nossa, eu tomei a decisão certa, assim, é como se você tivesse tirado uma mochila das costas, porque trabalhar com pessoas que tenham um olhar cuidadoso e carinhoso e apliquem na prática, porque a teoria é muito linda e as grandes empresas têm cursos lindos de diversidade, bebê a bordo e etc. Mas quando isso é aplicado na prática, é uma coisa que você fala, putz, é a melhor decisão que eu tomei. Sim. E eu acho que uma coisa, talvez pra gente fechar aqui esse episódio, mas que é muito, assim, principalmente que eu pensei agora, assim, nisso, né, das nossas falas, é que às vezes é isso, né, é importante planejar um filho, no sentido, né, de, enfim, sentir se você tem a estrutura física, emocional, material para aquele momento, né, porque a gente sabe que é importante, mas também, assim, esteja preparada, né, quem quer que seja, pai ou mãe, para as transformações que um filho traz na carreira. Super. Eu nunca, assim, mesmo que tivessem me falado, eu não ia achar que elas têm a dimensão que elas estão tendo hoje, assim, o quanto que eu me reinventei profissionalmente, o quanto que eu me transformei, amadureci, seja, né, na mesma cadeira que eu ocupo, mas com uma outra cabeça, seja abrindo uma empresa, seja aqui fazendo o que a gente tá fazendo, assim. É muito lindo isso, né? O quanto realmente a maternidade, né, é uma abertura ali pra vida. Sim, e que eu acho que se você vai aberto, a gente recebe muita coisa em volta, inclusive na carreira e no trabalho, que às vezes é um lugar que a gente quer proteger, mas
sei lá, né? Dá pra se expandir. Super. Tem que estar disposto, basicamente. Exatamente. Então ficamos aqui com o nosso segundo episódio do Promovidas a Mãe. Compartilhem, comentem, digam pra gente o que vocês acharam, como foram as transformações por aí, ou o que vocês esperam, enfim. Estamos aqui para falar cada vez mais sobre maternidade, parentalidade, né? Porque não estamos sozinhas nessa. E carreira e trabalho.